Olá para todos. Sejam bem-vindos a esse momento Unpop de entrevistas com personalidades e profissionais incríveis. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Cristiane Belfiore, sou personal organizer e consultora de imagem desde 2010. Sou especialista em organização, imagem e estilo pessoal. Já passaram por mim mais de 8.000 pessoas, tanto em cursos de capacitação, como pelas minhas consultorias e também meus cursos profissionalizantes. Na Ampop eu estou desde 2014 e à frente do Comitê Internacional desde 2016, com feitos tais como a criação do OD junto a mais 11 países, lista de lojas internacionais, biografias com mais de 160 títulos em 3 idiomas diferentes e também calendário de eventos internacionais. Tudo à disposição para você, associado, nas nossas redes sociais e também no nosso site. Hoje, a minha convidada é uma pessoa muito especial. Ela também faz parte do Comitê Internacional e ela é a responsável por ir atrás dessas biografias incríveis em tantos idiomas e também da manutenção da lista de lojas internacionais. Eu já vou apresentá-la, eu estou com uma colinha aqui para apresentá-la e também para as perguntas que a gente vai fazer para ela nesse momento, porque ela é uma entrevistada ao contrário. Ela é uma estrangeira que veio para o Brasil e não uma brasileira que foi morar fora, como as outras entrevistas que eu tenho feito nesse momento Unpop de entrevistas. Vamos lá, olha só. Carminha é natural da Bolívia, é casada e mãe de 3 lindos, Matias, Sofia e Fernanda. Ela é formada em administração de empresas, mas encontrou na organização a sua verdadeira vocação. Ela fez seus primeiros cursos aqui no Brasil, em 2008. Contudo, foi em 2020 que ela se capacitou como personal organizer e foi lá no México como organizadora profissional de espaços. Ela mora no Rio de Janeiro há 3 anos e foi no Brasil que ela realizou as suas especializações, que foi para o mercado de luxo, baby, até o método Haig ela foi atrás de aprender. Com trabalhos realizados na Bolívia, México e Brasil, ela realiza consultorias online para clientes do mundo todo. Por isso, o seu lema é Organização de Espaços Sem Fronteiras. Carminha, a palavra é sua. Seja bem-vinda. Uau, Cris, muito obrigada pela apresentação. Nossa, que linda. Estou muito feliz, realmente, de dar a conhecer, né, a minha experiência, que, como você disse, quem está do outro lado, que não sou uma estrangeira que trabalha com organização aqui no Brasil, né? Sim, gente, olha esse sotaque, né? Eu sou super fã de sotaques. Quem me conhece um pouco sabe que adoro um sotaquezinho, né? E ela traz toda essa história aqui pra gente. Então, eu tenho aqui algumas perguntas, né? Quanto tempo você já está fora da Bolívia? Como é que foi essa história de... Começa pra gente, começa a contar pra gente quanto tempo você está fora do seu país. Cris, olha, esse ano eu completo 17 anos fora da Bolívia. Foi assim, eu me Nossa. casei e saí da Bolívia, né, por causa do trabalho do meu marido, que ele se movimenta, né, por vários países. Então, já são 17 anos fora da minha Bolívia. Nossa, e você saiu de lá e foi para o México, veio para o Brasil, tudo por conta do trabalho do seu marido. Isso, isso. Assim que eu me casei, a gente chegou aqui no Brasil, no 2007. A gente ficou 5 anos, até 2012. E daí a gente foi para o México, onde eu morei Entendi. 8 anos. Tanto assim que no Uau, México nasceu a minha caçulinha, Maria Fernanda. olha só, que bacana. Então você já esteve aqui, só que você ficou pouco tempo, aí você ficou 8 anos no México e depois você voltou para o Brasil. Isso, isso. Entendi. A gente chegou quase no final da.
ou no meio da pandemia, foi janeiro de 2021, né? Ah, tá. Entendi. Que a Acabou gente de veio passar uma morar. cachorrinha linda aí que eu vi. Acabou de passar uma cachorrinha linda aí Ah! atrás. Tem uma cachorrinha linda aí, quero ver depois. Você Sim, põe ela no vídeo aqui pra gente conhecer. Ela claro. passou aí atrás. E Ela aí, não 8 anos de xodó aqui em México. casa. Desculpe, fala, cortei você. Ele, ele é a nossa xodó aqui em casa, Cris. Xodó. Muito bem. Bom, e daí você veio direto para o Brasil e está aqui há 17 anos. Nossa. E aí, Isso. fala, fala. Sim, claro, no total, 17 anos fora. E agora já estou, vamos completar 3 anos morando na cidade maravilhosa, né? Que nos Ai, abraçou muito, muito. sim. Eu adoro o Rio de Janeiro, eu sou muito suspeita porque eu adoro essa cidade. Mas me conta, conta pra gente. Por que que você fez o curso de capacitação no México e não em outro país? Você fez cursos aqui no Brasil também, mas a sua formação base foi lá? Isso, isso. Eu queria ir um pouquinho mais para trás, porque como eu cheguei aqui no 2007, no 2008 eu fiz os primeiros cursos de organização no Senac Rio. Mas eu fiz esses cursos, Cris, porque eu precisava muito de uma organização na minha vida, porque eu era uma pessoa bagunceira, eu tinha um bebê recém-nascido, eu acabava de me casar, né? Estava recém-casada, então minha vida era um caos e eu precisava um norte. E essa foi a organização para mim. Então, os primeiros cursos que eu fiz, eu apliquei para aqui em casa, para minha família, e foi ótimo. E eu encontrei na organização uma porta em que eu podia ajudar as outras pessoas, né? Só que Entendi. daí veio a gravidez da Sofia, da minha segunda filha, veio nossa transferência para o México, 8 anos passaram, veio a minha Fefe, né, a nossa caçulinha, e eu quero também ressaltar que quem me ajudou e me apoiou muito foi meu marido, porque ele sabia que era algo que eu queria muito, era um sonho, mas que eu queria que já saia do papel e trabalhar com isso. E eu lembro que ele, assim, procurou e encontrou um curso que lá no México seria um diplomado de organização profissional de espaços. Então, Tá. eu fazia um ponte aéreo durante um mês. E a sexta voltava segunda-feira e foi das experiências mais lindas, mais incríveis que eu Olha vivi, só. né? Sim. Que legal. Então foi por uma necessidade pessoal e um estímulo do seu marido que você foi atrás dessa profissão, né, de se capacitar e fez o curso e ainda na base da ponte aérea. Que Isso! bacana. Que bacana, que esforço, né? Muito legal. E como é que foi o início do seu trabalho? Onde você estava? Em que país você estava? E como é que foi os seus primeiros trabalhos? Conta pra gente. Então, Cris, como eu comentei a vocês, quando eu me formei, quando eu me capacitei na organização, a gente estava morando no México, mas a gente morava no interior, era uma ilha linda, divina, maravilhosa, que é Ciudad del Carmen. E aí eu fui pioneira na organização, porque não se conhecia muito sobre nosso mundo. Tá. E foi legal, foi um desafio grande, mas que eu abracei com o coração e com a alma, e eu desfrutei muito, né? Mas assim, Sim. foi um passo, um degrau por degrau, mas valeu muito a pena. E já tinha algumas profissionais atuando lá nessa cidade pequena ou não? Você estava meio que sozinha? Não, Cris, eu era a única, eu trabalhava sozinha, mas Tá. assim, como eu falei, foi muito bom. Junto com isso, veio a pandemia. Então, Ah, foi bem em como cima da todos nós. pandemia, né? Isso foi assim. Assim que eu me capacitei, que eu recebi meu diploma, veio a pandemia, as fronteiras fecharam, tudo aquilo, mas a gente viu, né, como a pandemia ela fez com que a gente olhasse mais para dentro, né, mais para casa. Sim, E foi legal, porque aí exatamente. surgiram essas consultorias online, que me dio essa possibilidade de poder, assim, atender a clientes dentro do México como fora do México. Foi muito legal.
Sim. Então você está mais ou menos 4 anos atuando como personal organizer em países diferentes. Isso, sim. E a língua, porque você tem um sotaque, eu acho que não deve ter interferido muito no México. Como é isso Não. aqui no Brasil? Conta um pouco dessa triangulação desses países todos, apesar que você não exerceu na Bolívia, né? Não, então, Cris, agora assim, a gente vai uma vez por ano. Agora que estamos no Brasil, a gente consegue ir 2 vezes por ano, graças a Deus. Eu vou de férias, mas eu sempre tenho um projeto, graças a Deus. Então é muito bom, muito prazeroso. Mas, falando sobre a língua, o sea, quando a gente voltou aqui no Brasil, Cris, eu fiquei 3 meses sem postar nada. Assim, nenhuma story, nada, porque como eu falei, fiquei 8 anos fora. Muita coisa mudou no mundo da organização aqui no Sim, Brasil. E sim, que bom! Eu cheguei, vi que temos uma associação como essa Ampop, a oferta e a demanda pelo serviço cresceu muito. E aí eu entrei numa disjuntiva, né, de que eu ia fazer, manter o idioma em espanhol ou virar e falar tudo em português. Mas aí eu reparei que, claro, meu mercado, a maioria dos meus clientes são expatriados, né? ah, que Então, bacana. eu mantive o idioma em espanhol. E uma coisa, assim, muito gratificante foi que eu comecei, assim, a ter seguidores brasileiros. E o feedback foi muito bom, Cris, porque como eu não falo o espanhol muito rápido, então dá para entender, né? Sim, Então, assim, tenho seguidores brasileiros que falam, não, Carminha, dá para entender muito bem. E a maioria dos sim, vídeos e tudo eu faço mais visual. Trato de não falar muito para que seja, tipo, mais global, por assim dizer. sim. Perfeito, eu adoro te seguir nas redes sociais, né? Que, aliás, Ai, por obrigada. favor, já passe aí para quem está nos ouvindo qual é a sua rede social para as pessoas poderem te seguir também. Claro, Cris. A conta é Organízate by Carmen. Pronto, vai ter também aqui algum tipo de legenda em algum momento neste vídeo que vocês vão ter acesso a Organizate by Carmen. É uma delícia segui-la nas redes sociais porque ela posta tudo em espanhol. Agora está explicado por quê. O seu público-alvo são expatriados, né? Eu mesma Sim, falo Cris. espanhol. Não falo por desuso, mas entendo. Então é uma delícia te seguir porque é uma forma até de treinar o espanhol. Hum, E é a segunda língua mais falada no mundo, se não me engano, né? sim, Cris. E, nossa, é muito bom ter essa diversidade cultural, né? Sim, Aqui adoro. no Brasil tem muito expatriado também, então a organização Muito. facilita muito a vida deles, né? Sim. Então, o seu sotaque não foi um problema, muito pelo contrário, isso te ajudou, né? Não, É, Cris, olha, o que eu achava num começo que ia ser uma desvantagem, virou um charme. É meu pronto. O charme. fato de você não o fato de você não ser nativa, tudo isso acabou criando um link, né? Porque os expatriados Sim. também não são nativos, então, por você também não ser, criou-se uma afinidade. Perfeito, olha que legal. Gente, olha, tá vendo as oportunidades como são criadas? É só, né, pensar. Olha aí, ela usou esse recurso tão legal para criar um público-alvo dela que também precisasse se identificar. Ó, perfeito, parabéns, Carlinha. Super tudo. Obrigada, Cris. Deixa eu ver aqui, que mais? E aí, como é que fica a questão? Como é que foi atender em países diferentes? Eu acho que sem problema, porque o seu público é diferente, ele também não está no país. Então, não devia, não acho que você não teve problema com isso. Não, e também tem outra coisa, cada cultura, cada cidade, cada cliente sempre agregam algo diferente a mais para nosso trabalho, né? Então, isso faz também com que seja mais a entrega seja mais personalizada, né? Sim, 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 E com certeza. E sim, aí, sim, dos sim. seus cursos, desculpa, Ajá. pode falar. Não, não, por favor, Cris, fica à vontade.
Não, ia perguntar se você tem alguma metodologia própria, porque você estudou no México, mas fez cursos no Brasil, e aí você pegou tudo isso e criou alguma metodologia própria sua, ou você usa o que você aprendeu lá no México? Enfim, conta pra gente, como é que é essa história Claro, toda? claro. Oh, como eu estudei no México, tem muitas influências dos Estados Unidos, que seria como, em português, seria faz você mesmo, né? Que é onde Sim, eu trabalho junto com o cliente. Eu ensino a metodologia para ele. Então, isso dá duas coisas muito importantes, Cris. Uma, que com isso a gente garante que a organização vai se manter, porque o cliente bota a mão na massa. sim, E a outra é que ele, ao aprender a metodologia, ele consegue organizar nos outros espaços da casa. E como meu pronto. foco são expatriados, né? Então, para eles serve muito, porque como se eles estão aqui por um tempo definido, 2 anos, um ano, sei lá, então, na hora deles irem em outro país, eles conseguem fazer isso. Então, Sim, facilita muito a vida deles. Então, eu trabalho com isso, mas o legal da organização, que esse é esse lema que, assim, que eu trabalho com isso, que é uma organização de espaços sem fronteiras, o legal da organização é que ela se adapta às necessidades. Aqui no Brasil sim, também o estilo de trabalho é diferente, mas a gente se amolda, não tem problema nenhum. Eu não, eu não criei uma metodologia assim, eu me foco sempre na necessidade do cliente. Se ele precisa saber a metodologia e ele fazer tudo, beleza. Se a entrega tem que ser diferente, também. Isso é o legal da organização, não é, Cris? com certeza. Mas olha, isso me lembrou muito Mary Kondo. Mary Kondo trabalha assim, né? E ela nos impulsionou muito com a história de ter ido para um programa por estar numa Netflix, antes da Mary Kondo e depois da Mary Kondo. Então, ela deu um salto para a nossa profissão e ressaltou a importância, juntamente com a pandemia, da importância de ter nossas casas organizadas, né? Então, esse tipo de atendimento, de você acompanhar o cliente para ele ver como é depois que ele vai poder manter, tem tudo a ver também com comportamento internacional. Porque assim, eu tenho família que mora fora, né? Tenho meu irmão que mora na Austrália. Olha, tem uma visita. Quem é? Mostra, mostra, mostra. É menino ou menina? A gente É quer ver, né, turma, que menina. está aí do outro lado. Peraí. Porque ela é um pouco tímida, é uma border Ai, que collie. graça! É o menino loiro. Menina, menina. Como ela chama? Malta. Ai, que legal, diferente. Muito bom. É. Parênteses aí, hein, turma, na gravação aqui, mas faz parte. O ao vivo é assim mesmo, isso que é gostoso. Mas então, estava dizendo que a cultura de quem mora fora de São Paulo já é, de São Paulo não, do Brasil, já é um do it yourself, faça você mesmo, né? O americano, o estrangeiro, ele já tem essa autonomia. Nós brasileiros é que vamos dizer assim, a gente é um pouquinho, vamos, com todo respeito, nós somos um pouco mal acostumados nesse sentido de termos sempre alguém para nos servir. O que é claro que é muito bom, por um lado, né? Mas também é muito bom a gente saber fazer, né? Então, esta pegada, ela é mais uma pegada internacional mesmo, de Mary Kondo, de Carminha Rodrigues, de expatriados, que eles aprendem e fazem sozinhos. A gente até vê em programas de TV, eles pintam a casa, é cultural, é uma mão de obra que o estrangeiro está mais acostumado a fazer, é um hábito deles que não é muito do brasileiro. Então, por isso a sua metodologia, ela tá perfeita, porque mais uma vez ressalta que você está super de acordo com o seu público-alvo, né? Sim, todo assim, vai junto, se sincroniza, né? Sim, com certeza. Não, isso é fantástico. E aí, deixa eu ver aqui o que que mais eu quero saber sobre você, desses países que você esteve. Curiosidade que normalmente nós, person organizers, temos é em relação a produto organizador. Você já viajou bastante a lazer ou a trabalho, ou por morar em países diferentes. Teve alguma coisa nesse processo desses anos todos que você viu de muito diferente que você possa contar para gente ou mostrar para gente? Enfim.
Claro que sim, Cris. Espera aí. Com vocês, o Time Timer. Ai, que legal! Esse recurso aqui eu aprendi no México, que obviamente utilizam muito nos Estados Unidos, que como podem ver é um relógio que ele mede a produtividade. Que Então, por exemplo, legal! eu chego na casa do cliente e já o tempo Perfeito, começa. Então, isso é muito bom por duas razões. A primeira, que ele também, ou seja, estou vendo o relógio, o tempo está passando, eu tenho que me apressar, né? E a outra coisa que me serviu muito é, por exemplo, medir meus tempos. Quantas peças de roupa eu consigo dobrar em 30 minutos ou em uma perfeito. hora, sabes? Então, é algo que eu trabalho sempre com ele e eu recomendo muito. Até eu posso deixar o link também para quem quiser Vamos, comprar. vamos colocar, ou coloque depois nas suas redes Muito útil. sociais. Isso. Claro, É recomendo um muito. timer, só que é um timer visual. Ele não está no celular, Visual. né? Ele Não. não está no relógio comum, ele é um timer. Muito legal. Isso você Claro, trouxe da Cris. onde? Do México? É do México, mas uma coisa importante que eu já contei para vocês, que como eu trabalho junto com o cliente, então isso também ajuda para o cliente, Com para que a certeza. gente tem que trabalhar junto, a gente não pode dizer que, ai, vou dar uma pausa, tá, eu já volto, senão que nos Sim, ajuda a que o tempo renda. Então, muito bom. sim, sim. É, gostaria de falar duas coisas sobre isso. Primeiro, que assim, para quem está nos ouvindo e está aqui pela primeira vez querendo saber sobre esse assunto, a gente, nós personal organizers, é, é assim, ame ou deixe, né? A primeira coisa no início da minha carreira, quando me falavam, ai, não, eu me acho na minha bagunça. Tipo assim, não vem que eu não quero nem ouvir falar sobre isso, né? Um pouco de receio até. Mas eu gostaria de desmistificar para quem não é da área de organização e está entrando com esse assunto aqui agora, nessa entrevista com a gente e ouvindo. Um pouquinho de organização, a gente já tem um ganho tremendo na vida, tá? E não precisa ser muito tempo. Às vezes você pega 5, 10 minutos para arrumar uma gaveta aqui, um negócio ali, você já ganha, assim, lá na frente, mais tempo ainda, né, Carminha? E esse timer me remeteu a falar isso para vocês aqui. Que primeiro que não precisa ser tão engessado assim, organização não Não. dói, é um benefício para você ter mais tempo para fazer nada, ou para ler, ou para estar mais com a sua família, né? Ou para trabalhar mais, enfim. Segundo ponto, a questão do autoconhecimento, porque isso eu até escrevo nas minhas colunas. O autoconhecimento, ele é o princípio de tudo. E esse negócio no caso que a Carminha está trazendo aqui para gente, ela trouxe a questão do autoconhecimento dela quando ela está pondo a mão na massa, fazendo as dobras dela e tal. É legal a gente saber disso, quanto tempo a gente demora. Uma época, porque eu tenho um curso de organização pessoal, então quando eu lancei ele há 10 anos atrás, eu fiz isso também. Quanto tempo eu levo para tomar banho, quanto tempo eu levo para chegar da minha casa até o elevador. Isso é Claro. fantástico, porque você também vai saber que horas você pode acordar, quanto tempo você leva para lavar a louça, e assim vai. Então, eu sei que não está na nossa pauta aqui da entrevista da Caminha esse assunto, mas como a gente está tratando sobre benefícios para vocês e a gente não quer que vocês percam tempo com a nossa entrevista e sim agregar cada vez mais, não podia deixar de também mencionar esses dois pontos, né, Caminha? Porque são super úteis e o que ela trouxe é fundamental o que ela faz. Olha que legal. Então, se você não tem um reloginho desses aí que marca, ele marca um minuto? Ele marca um minuto? Sim, aqui não sei se dá para Sim, ver, sim, sim, Cris, dá para ele ver, dá sim para ver, marca dá os para ver. minutos Sim, sim, e sim. no geral é uma hora, né? Sim, sim. Então, lá Então, atrás, quando eu fui na Neipo, é muito legal isso aí. Lá atrás, quando eu fui na Neipo, eu ganhei um reloginho desses pequenininho, mas a inocente aqui não sabia direito como usar, entendeu? E eu acabei me desfazendo, mas era uma miniatura desse, que eu lamento muito ter me desfeito, porque ele é muito sim, legal, né? Mas paciência, sim, lições aprendidas, né? sim, eu tenho amigas, colegas que foram para Neipo e vieram de lembrancinha um É time uma timer gracinha. pequenininho, sim. Sim, sim, sim. Mas aí, conta pra gente então, qual foi o seu cliente mais desafiador nesse processo todo? Teve algum Ah, assim?
Cris, Inesquecível. Cris, eu sou da ideia que não tem cliente fácil, ou cliente difícil, ou cliente desafiador, sino que cada pessoa, cada família, né, tem as suas particularidades, suas vontades, e cabe a nós solucionar o problema da organização. Então, para mim, a base sempre é e será um bom planejamento, porque aí os objetivos e as expectativas do cliente vão trabalhar juntas, né? E isso vai ser com que o resultado vai ser assim muito bom para ambas partes, tanto para mim como para eles. Mas assim, falar que tive um projeto desafiador ou uma ou uma um cliente difícil, não. Não, tá. Nem de muita coisa para organizar no ambiente, um cliente mais difícil nesse processo de organização, porque o que você Não, faz é junto, né? quem sabe teve uma época, projeto que eu tive que fazer uma mudança, uma pré-mudança online. Sinto que isso sim foi Sim. desafiador, um pouco. Ah, aquilo é Mas, bacana. aham, Interessante. mas eu tive ajuda da outra pessoa, a minha cliente estava na Argentina, então, assim, foi legal. E a gente nunca deixou que uma tela seja o problema, né? Então, Perfeito. foi desafiador, mas foi muito bom. Muito bom. Sim, eu acho que um outro ganho da pandemia, além da valorização das residências, né, do nosso ambiente onde a gente mora, é essa desmistificação do online. Antigamente, Claro, as empresas não aceitavam isso, se você falasse, não, vou trabalhar de casa, né? E hoje isso é perfeitamente aceitável, porque foi visto que é possível sim, que a gente até trabalha mais quando estamos em casa, né? E o online claro. é perfeito, ele é desafiador, mas ele é possível. Olha, a gente está aqui, a Carminha está no Rio, eu estou em São Paulo e a gente está conseguindo fazer uma entrevista sensacional, né? Assim Sim. como eu tenho feito com outras personalidades que nem moram no Brasil. Então, eu acho que foi um Uhum. super ganho. Por que não, né? Trabalhar com organização online também. Claro, Cris, eu achei na organização online ou nesse serviço que seria um virtual organizer uma porta assim muito grande, porque isso também serve para quem é organizado, mas precisa de uma ajuda, de saber uma metodologia, né? E o Sim, legal do online é que está nas lojas online, dá para fazer todo o projeto, dá para mandar um e-books para o cliente de como tem que fazer as dobras, se fosse o caso no closet, ou se fosse na sim. cozinha, ter todo com as medidas, eh, o sea, que acompañar ele em todo o processo. Isso é, assim, o mais legal da organização online, né? Pronto, personal organizers que estão nos assistindo, anotaram a dica? Ela deu várias dicas, fazer vídeos, olha aí. Ouça de novo se você não ouviu esse checklist que a Carminha acabou de passar aqui para nós, olha aí. É muito legal isso, parabéns, sensacional. Bom, você está no Brasil, provavelmente aqui a forma de você fechar contrato, o pagamento, se foi uma parte antes, uma parte depois, deve funcionar igual para você também. Mas como foi nos Sim. outros países? Como é a forma que eles pagam? É dessa maneira também? Eles dão um sinal e depois no final do projeto eles encerram o pagamento? Eu acabei esquecendo É, de pôr no nosso checklist essa pergunta, mas é uma pergunta que me veio agora, eu pus no de todo mundo, não pus no teu. Curiosidade. sim, Cris. Então, é basicamente igual, como que o trabalho é por hora, né? Então, por exemplo, meu cliente pode falar comigo, oh, Carminho, eu gostaria que a gente trabalhasse hoje 8 horas, ou 5 horas, ou se passou mais do horário que a gente combinou. Então, para mim, trabalhando já no México, na Bolívia e aqui no Brasil, funciona muito bem por hora. Perfeito. Também quero fazer um adendo a isso, para personal organizers brasileiras que estão nos ouvindo. Isso funciona muito bem porque ela trabalha com expatriado. É muito comum trabalhar valor hora quando você está fora do país. É muito comum, inclusive contratações por hora.
por período, meio período e tal. No Brasil é um pouco mais complicado, porque Claro, muda un né, a poco. pessoa pode achar que você está enrolando para ficar mais horas. Então, este comportamento e forma de pagamento da Carminha é perfeito, porque o público dela entende isso, não Sí, é? ajá, y no caso, clientes brasileiros, o que eu faço também, apresento uma proposta, como se faz aqui normal, ou é um espaço X, eu vou demorar X tempo, vai ser um projeto, não sei, Pronto, três dias, é a mesma coisa, a organização se amolda, isso que é legal, né? pronto, viu? Perfeito. Olha, tá uma delícia conversar com você, mas a gente está chegando ao final dessa Não. entrevista. Eu passaria aqui horas conversando com você. Queria saber se você tem algo para deixar aqui de mensagem para quem esteja nos ouvindo, personal organizers ou não, que daí a gente pode concluir e encerrar essa entrevista. Ai, Cris, eu quero dar duas mensagens. A primeira, que é como eu contei para vocês, que eu demorei 10 anos para que esse sonho saia do papel. Tudo bem, as crianças eram pequenas, mas muitas de nós, eu acho que todas nós, temos essa voz da impostora que está atrás da orelha, que em algum momento da vida fala: você não vai conseguir, você vai fracassar, ninguém vai te contratar. E às vezes isso impedia meu sonho. E eu tive o apoio do meu marido, que ele foi atrás, ele buscou o curso, né? E para assim, e isso me ajudou muito. Então, a gente tem essa voz, mas faz essa voz um lado, tá? Se foca no teu sonho. A gente vai com medo mesmo, mas faz, né? Faz isso acontecer. E a outra coisa é que nunca é tarde. Eu demorei 10 anos, mas assim como diz que o tempo de Deus é perfeito, era para ser agora. Era para eu voltar aqui no Brasil, fazer essas especializações, esses cursos, conhecer outras colegas de profissão que eu admiro muito, trabalhar nesse mercado. Nunca é tarde, nunca é tarde. Vai em frente. Nossa, que mensagem mais incrível! Linda! Nossa, tudo a ver. Gente, olha só as palavras desta pessoa que se considera uma cidadã do mundo, está deixando aqui para vocês. Primeiro, não deixe seus sonhos de lado, vá atrás dos seus sonhos. Vá atrás dos seus sonhos. Segundo, nunca é tarde. Nunca é tarde. Então, fica a dica. Muito obrigada, Carminha, por sua participação. Foi uma honra. Um Não, beijo para obrigada a todos você, Cris. vocês e até.